Sai agora desta casa! Gritou minha sogra, que também era a diretora do hospital onde eu trabalhava. Ela me caluniou, me demitiu e me expulsou no mesmo dia. Em uma estrada deserta, encontrei uma família que acabara de sofrer um grave acidente. Desci imediatamente e prestei os primeiros socorros. Após 2 horas, a condição deles melhorou. Um homem de meia idade agradeceu e apenas perguntou meu nome. Eu não imaginava que aquela noite mudaria minha vida. Pois, antes de a história começar, por favor, escreva nos comentários de qual região vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueça de curtir e se inscrever para que este canal possa crescer cada vez mais e apresentar histórias ainda mais interessantes. Relatos de superação. Safira tinha acabado de dar o último ponto em um paciente com trauma de acidente de trânsito, quando uma enfermeira a chamou. O rosto da enfermeira estava tenso. Doutora, disse ela em voz baixa, você foi chamada à sala da diretoria. Agora. Safira franziu a testa. Isso não era comum. Ela pensou que talvez fosse sobre o pedido de novos equipamentos que sua ala havia solicitado. Enquanto tirava as luvas e lavava as mãos, ela ajeitou seu lenço, que tinha uma pequena mancha de sangue já seca. A sala da diretoria parecia fria e sombria. Na cabeceira da longa mesa estava sentada sua sogra, a doutora Alzira, em sua função de diretora-geral do hospital. Seu rosto estava rígido, não demonstrando nenhum sinal de parentesco. Ao lado dela estava o Dr. Igor, um colega que Safira sabia ter inveja de suas conquistas. Também estavam presentes o chefe de recursos humanos e o chefe do comitê de ética. Por favor, sente-se, doutora Safira, disse a doutora Alzira com uma voz formal e cortante. Safira sentou-se com a coluna ereta. O que houve, senhora diretora? O doutor Igor adiantou-se primeiro, colocando algumas folhas de papel sobre a mesa. Encontramos irregularidades graves no seu relatório de plantão de 3 dias atrás. Consta que você realizou um procedimento de emergência fora dos protocolos padrão em um paciente VIP. Os olhos de Safira se arregalaram. Aquele paciente teve uma parada cardíaca repentina. Fiz o que precisava ser feito para salvar a vida dele. Foi uma decisão de discricionariedade médica. Uma discricionariedade que quase o matou, gritou o Dr. Igor. Você usou medicamentos fora do formulário aprovado, sem consulta prévia. Eu tentei entrar em contato com você como consultor naquela noite, Dr. Igor, mas você estava inacessível, rebateu Safira, com a voz começando a tremer de raiva. O paciente sobreviveu. Ele está estável agora. Meu procedimento funcionou. A doutora Alzira levantou a mão, interrompendo a discussão. O problema não é esse. O problema é a conformidade. Este hospital funciona com base em regras e reputação. Você, doutora Safira, tem demonstrado negligência repetidamente. Negligência? Safira não acreditava no que ouvia. Eu dedico minha vida aos pacientes. A senhora diretora sabe disso. A doutora Alzira a encarou friamente. Aquele olhar atravessou Safira, não como de uma diretora para uma subordinada, mas como algo muito mais sombrio. O comitê decidiu. Diante da gravidade desta violação e do potencial processo judicial da família do paciente VIP, não temos escolha a não ser encerrar seu vínculo empregatício com este hospital, com efeito imediato. Houve silêncio. O som do ar-condicionado parecia um rugido. Demitida, sussurrou Safira. Entregue seu cartão de acesso e seu BIP, disse o chefe de recursos humanos de forma seca. Safira olhou para a doutora Alzira, procurando por um mínimo de hesitação, um sinal de que aquilo fosse uma piada cruel. Mas tudo o que encontrou
foi uma parede de gelo. Sua sogra acabara de demiti-la na frente de todos. O Dr. Igor deu um sorriso discreto, vitorioso. Safira levantou-se, com as mãos tremendo violentamente, mas forçou-se a manter a calma. Ela retirou o cartão de acesso do pescoço e o colocou sobre a mesa. Então, virou-se e saiu da sala sem dizer uma única palavra. Ela teve que passar pelo saguão principal, onde outros colegas a olhavam com expressões mistas de pena e curiosidade. Más notícias se espalham mais rápido do que infecção em hospital. Ela se sentia exposta, sentia-se humilhada. O caminho para casa parecia um pesadelo. Ela tentou ligar para Ricardo, seu marido, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Claro, Ricardo estava em missão militar na fronteira. Ele ficaria incontactável por semanas. Safira estava sozinha para enfrentar aquilo. Ela estacionou o carro na garagem da mansão de sua sogra, a casa onde morava desde que se casara com Ricardo há 3 anos. Uma casa que nunca sentiu como se fosse sua. A porta da frente estava destrancada. Ao entrar, viu sua sogra, a doutora Alzira, já lá dentro. A mulher já havia trocado o uniforme rígido de diretora por um roupão confortável. Ela estava sentada no sofá, tomando chá. Sogra, começou Safira com a voz rouca. Sogra, eu posso explicar. O que aconteceu no hospital foi uma calúnia. O doutor Igor me armou uma cilada. A senhora sabe que eu nunca... A doutora Alzira pousou a xícara de chá. Eu não me importo. O quê? Eu disse que não me importo, repetiu a doutora Alzira com os olhos frios. Não me importa se foi calúnia ou não. Mas por quê? Eu sou a esposa do Ricardo, sogra. E esse foi o maior erro dele, disse a doutora Alzira, finalmente levantando-se. Ela apontou para a porta. Lá, perto da entrada, estavam 2 malas grandes, as malas de Safira. O coração de Safira pareceu parar de bater. Sogra, o que significa isso? Esta casa não é mais o seu lugar. Meu filho, um oficial honrado, não merece ter uma esposa que foi demitida por negligência médica. Você envergonhou esta família, Safira. Não foi negligência, a senhora sabe disso, gritou Safira, com as lágrimas agora incontroláveis. A senhora estava lá, a senhora deixou isso acontecer. Com certeza, disse a doutora Alzira calmamente. Eu esperava por esta oportunidade há muito tempo, a chance de me livrar de você. Você, com sua origem humilde do interior, seu lenço e sua atitude de santa. Você nunca esteve à altura do Ricardo. Safira cambaleou para trás, como se tivesse acabado de levar um tapa. Então, tudo aquilo tinha sido planejado. A demissão no hospital era apenas parte de um plano maior para expulsá-la da vida de Ricardo. Vá embora, disse a doutora Alzira com a voz novamente seca. Volte para o seu interior. Nunca mais volte. Safira olhou para suas malas e depois para a mulher que ela havia respeitado como se fosse sua própria mãe. A dor era profunda, mais do que a humilhação no hospital. Era uma traição total. Com o resto de força que possuía, Safira caminhou até a porta. Puxou suas 2 malas. Não daria àquela mulher o prazer de vê-la implorar. Quando Safira abriu a porta, a chuva lá fora caía torrencialmente, como se o céu chorasse com ela. Ela mal tinha saído do terraço quando a doutora Alzira a chamou. Espere! Safira parou, mas não se virou. Um envelope pardo grosso foi arremessado e caiu perto de seus pés molhados. Esse é o seu acerto, disse a doutora Alzira do batente da porta, de acordo com o seu valor.
A porta atrás dela se fechou com um som pesado e final. Safira ficou sob a chuva, encharcada, olhando para o envelope jogado na poça d'água. Ela o pegou, amassou-o em sua mão e caminhou cambaleante até o carro. Não tinha outro destino senão voltar para casa. Voltar para a casa dos seus pais, no interior. Safira dirigia sem rumo claro. Lágrimas se misturavam com a água da chuva no para-brisa. A chuva caía tão forte que a visibilidade era de apenas alguns metros. Os limpadores trabalhavam freneticamente, acompanhando o ritmo do seu coração, que batia de dor. Ela já dirigia há quase 3 horas, afastando-se da cidade, afastando-se da vida que acabara de ser tirada dela. Seu celular estava no banco do passageiro. Ela já tentara ligar para Ricardo dezenas de vezes, mas cada chamada terminava na mesma mensagem de voz. "Ricardo, eu fui expulsa", sussurrou para o ar. Sua mãe me expulsou." Ela não conseguiu deixar o recado. Apagou-o. O que Ricardo poderia fazer? Ele estava em serviço em um lugar onde nem sequer havia sinal. Ela não queria sobrecarregar o marido. Seus pensamentos voltaram a todos os pequenos sinais que deveriam ter servido de aviso. Lembrou-se da primeira vez que Ricardo a levou para conhecer a mãe. A doutora Alzira olhou para o seu lenço de cima a baixo. Depois perguntou: "Então você é médica de uma faculdade particular do interior? Não é formada em uma federal renomada?" Ricardo riu, achando que sua mãe estava brincando. Safira apenas deu um sorriso forçado. Ela se lembrou de quando, na cozinha, tentou cozinhar a comida favorita de Ricardo, uma feijoada. A doutora Alzira chegou e chamou imediatamente a empregada. "Sueli, por favor, jogue isso fora. O cheiro é muito forte. Ricardo agora prefere pratos sofisticados. Safira, você deveria focar apenas no seu trabalho, se é que você consegue." Cada deboche, cada olhar de desprezo, tudo agora estava claro. Tudo era parte da rejeição da doutora Alzira por ela. Safira era apenas uma moça simples da roça, que teve a sorte de se casar com o filho dela, um oficial e médico. Aos olhos da doutora Alzira, Safira nunca seria boa o suficiente. Safira deu um sobressalto quando uma buzina longa a despertou. Ela quase colidiu com um caminhão grande. Girou o volante para a esquerda com o coração disparado. Precisava de foco. Não podia morrer de forma tola na estrada. Ela viu a placa de sinalização. A rodovia principal à frente estava fechada devido a inundações. Havia um desvio para uma rota alternativa. Um caminho que atravessava uma área de mata, conhecido por ser deserto, sinuoso e perigoso à noite. Mas Safira não tinha escolha. Não podia voltar para a cidade. Seguiu a direção do desvio. Em instantes, o cenário mudou. A estrada que antes era larga estreitou-se. Árvores imensas erguiam-se dos 2 lados, criando um túnel escuro e assustador. A chuva deixava a pista escorregadia e cheia de buracos. Safira reduziu a velocidade. Já estava naquela trilha há quase 1 hora e não cruzara com nenhum outro carro. Estava completamente sozinha. De repente, seu celular vibrou. Ela o pegou esperançosa. Talvez fosse Ricardo, mas a tela apenas piscou e apagou totalmente. A bateria acabou. E mesmo que não tivesse acabado, naquele lugar remoto, sinal era um luxo. Ela jogou o aparelho no banco com frustração. "Você conseguiu, sogra", murmurou Safira para a escuridão. "Você me jogou em um lugar onde ninguém pode me encontrar." Um sentimento de desespero começou a invadi-la. Estava cansada, com fome e com frio. O aquecedor do carro não era capaz de afastar o frio que penetrava em seus ossos. Pensou em seu pai no interior. Um professor de escola primária aposentado, homem simples.
pensou em sua mãe, que sempre a ensinou a ter paciência. Como explicaria tudo aquilo para eles? Safira continuou dirigindo, com os olhos fixos na estrada lisa. A neblina começou a descer, misturando-se com a garoa, deixando tudo ainda mais turvo. Ela só queria que aquilo terminasse logo. Queria chegar em casa, abraçar a mãe e chorar até cansar. Exatamente em uma curva fechada em declive, os faróis do carro captaram algo. Algo muito errado. Havia marcas de pneu saindo da pista, indo direto para um pequeno despenhadeiro ao lado da estrada. O guardrail estava rompido, destruído. O coração de Safira parou. Ela pisou no freio lentamente, parando o carro a alguns metros do local. Desligou o motor. Silêncio. Apenas o som da garoa batendo no teto do carro e o ruído de grilos vindos da mata. Ela ligou o pisca-alerta e pegou uma lanterna pequena que sempre guardava no porta-luvas. Hesitante, abriu a porta do carro. O ar frio da noite a atingiu imediatamente. Caminhou com cuidado até a beira da estrada danificada. Apontou a lanterna para baixo, para a escuridão do abismo. E foi ali que viu. Cerca de 10 metros abaixo, um sedã luxuoso, preto, estava capotado, completamente destruído. Uma fumaça leve ainda saía do motor. Aquele carro acabara de sofrer um acidente. Safira engoliu em seco. Ela gritou: "Olá! Tem alguém aí?" Não houve resposta. Apenas um silêncio assustador. Seu instinto de médica assumiu o controle. Seus problemas pessoais, sua mágoa, tudo desapareceu. Havia pessoas precisando de ajuda. Ela correu de volta ao carro, não para ir embora, mas para abrir o porta-malas. Lá estava guardada sua maleta médica de emergência que sempre carregava. A mesma maleta que a doutora Alzira costumava zombar, chamando de equipamento de médica de roça. Safira pegou a maleta, colocou-a no ombro e, sem hesitar um segundo, começou a procurar um caminho para descer a encosta íngreme e lamacenta em direção ao veículo destroçado. A encosta era íngreme e lisa. A chuva transformara a terra em uma lama espessa que prendia os sapatos de Safira. Ela escorregou, usando mais as mãos e os joelhos do que os pés, sem se importar se seu lenço e suas roupas rasgassem ou sujassem. A única coisa importante era a luz da lanterna iluminando o carro preto destruído lá embaixo. Sua maleta pesada batia contra suas costas. O cheiro forte de gasolina e óleo misturava-se com o aroma de terra molhada e algo mais. Algo que Safira conhecia bem. O cheiro metálico de sangue. Ela finalmente chegou à base. O carro estava deitado do lado, com a frente esmagada contra uma árvore grande. O para-brisa estava estilhaçado. "Olá! Ajuda!" Houve um som. O choro de uma jovem vindo do banco de trás. "Calma, menina, estou aqui para ajudar." "Eu sou médica!" gritou Safira, tentando superar o barulho da chuva. Ela precisava agir rápido. Os princípios de triagem, salvar quem tem mais chance de sobrevivência, giravam em sua cabeça. Ela apontou a lanterna para o banco traseiro. Uma adolescente, talvez de 15 anos, chorava histericamente. Havia sangue em sua têmpora, mas ela estava consciente e se movia. "Eu não consigo sair! Minha perna está presa!" gritou ela. Safira tentou abrir a porta traseira, mas estava emperrada. "Calma, querida. Vou verificar quem está na frente primeiro e depois volto para você. Não durma. Continue falando comigo. Qual o seu nome?" "Ana, minha perna dói." "Tudo bem, Ana. Fique aí." Safira foi para a porta da frente. A porta do motorista estava totalmente destruída. Ela correu para o lado do passageiro.
Milagrosamente, aquela porta estava entreaberta. Ela a puxou com o resto de suas forças. No banco do passageiro dianteiro, uma mulher de meia idade estava caída. Ela gemia de dor. Safira iluminou as pernas dela. A cena era terrível. O osso da coxa havia quebrado e atravessado a pele e a calça. Uma fratura exposta. O sangue se acumulava no assoalho do carro. "Aguente firme, senhora", sussurrou Safira. Ela abriu a maleta médica. Precisava estancar a hemorragia. Retirou gases de compressão e panos estéreis. Suas mãos trabalhavam rápido, fazendo um curativo compressivo de emergência para retardar o sangramento. Ela não tinha nada para a dor. "Senhora, isso vai doer muito." "Morda isto", disse ela, colocando um rolo de gaze limpa na boca da mulher. A mulher assentiu fracamente, com lágrimas correndo pelo rosto, enquanto Safira apertava o curativo. Agora, o mais importante, o motorista. O homem estava caído sobre o volante torto. Não se movia. Não emitia som. Safira rastejou para dentro do carro pela porta do passageiro, passando pela mulher ferida. Colocou 2 dedos no pescoço do homem. Havia pulso, mas estava muito fraco e rápido. Safira iluminou o rosto dele com a lanterna. Era um homem de meia idade, talvez no final dos 50 anos. Seu rosto era firme, embora agora estivesse pálido e cheio de feridas. Havia um corte grande na cabeça, mas não era isso que preocupava Safira. Ela ouviu o som da respiração dele. Era um som borbulhante, como se ele estivesse gargarejando, e ele parecia ter muita dificuldade para respirar. Safira pressionou o peito dele levemente. O homem gemeu. Safira observou o tórax dele sob a luz da lanterna. Um lado do peito não expandia em ritmo com o outro. As veias do pescoço também pareciam dilatadas. O coração de Safira disparou. Ela conhecia aqueles sinais. Pneumotórax hipertensivo. O pulmão colapsou. Talvez uma costela quebrada o tivesse perfurado. O ar estava preenchendo a cavidade torácica, pressionando o coração e o outro pulmão. Se ela não fizesse algo nos próximos minutos, aquele homem morreria. "Ana!" gritou Safira para trás. "Ana, você ainda está aí?" "Sim, dói muito." "Ana, preciso da sua ajuda. Vou te dar esta lanterna. Segure firme. Aponte a luz para o peito do seu pai. Não balance. Você consegue fazer isso." Safira recuou um pouco, entregando a lanterna para a mão trêmula no banco de trás. A luz oscilou descontroladamente antes de finalmente focar no homem. Safira abriu sua maleta novamente. Procurou por uma agulha. A maior agulha que possuía. Uma agulha de catéter tamanho 14. Era um procedimento de alto risco. Ela só o havia feito uma vez em um manequim durante o treinamento. Fazê-lo dentro de um carro destruído, sob chuva e com iluminação mínima? "Eu não tenho escolha", murmurou. Pegou um pequeno frasco de antisséptico e derramou na área entre a segunda costela do homem, logo abaixo da clavícula. "Senhor, proteja minhas mãos", orou intensamente. Segurou a agulha com firmeza. Respirou fundo. "Perdoe-me, Senhor", sussurrou. Então, inseriu a agulha, firme e rápida. Atravessou a pele, o músculo, o espaço entre as costelas. E ouviu-se um chiado nítido. O som do ar comprimido escapando da cavidade torácica. Safira deixou a agulha ali. Instantes depois, o homem tossiu forte, expelindo um pouco de sangue. Mas então, o milagre aconteceu. Ele deu uma inspiração profunda, uma respiração completa e real. Safira viu o peito dele começar a expandir de forma mais simétrica.
Ela encostou-se no banco molhado do carro com sua própria respiração ofegante. Acabara de salvar a vida daquele homem. Ela não sabia quanto tempo trabalhou. Voltou para a mulher, reforçando os curativos. Voltou para Ana, tentando acalmar a garota, garantindo que sua perna não corria perigo imediato. Limpou a ferida na cabeça do homem o melhor que pôde. Usou mantas térmicas de sua maleta para cobrir os três. 2 horas. Parecia que 2 horas haviam se passado. A chuva diminuíra para uma garoa. Safira estava sentada na lama ao lado do carro, exausta, encharcada e com frio. Tinha feito tudo o que podia. Agora, restava apenas esperar. De repente, ouviu-se uma tosse vindo de dentro do carro. Safira levantou-se e apontou a luz do celular que encontrara na maleta para o motorista. O homem se moveu. Seus olhos se abriram um pouco, turvos e sem foco. Ele olhou para Safira. Olhou para o lenço dela, sujo de lama e sangue. Olhou para o rosto cansado dela. A mão do homem se moveu, agarrando o braço de Safira com uma força surpreendente. Quem? A voz era rouca, quase inaudível. Qual é o seu nome? Safira inclinou-se para mais perto. Sou Safira, senhor, disse com voz suave. Sou médica. A ajuda está chegando. Aguente firme. O homem a encarou por um momento. Então, seus olhos se fecharam novamente. Mas desta vez, o aperto não relaxou. Luzes giratórias azuis e vermelhas finalmente cortaram a escuridão da mata. Cerca de 30 minutos após o homem desmaiar novamente, Safira ouviu o som de sirenes ao longe. Ela usara o resto de energia do celular para ligar para os serviços de emergência imediatamente, após encontrar um sinal fraco no topo de uma pequena elevação, antes de a bateria morrer de vez. 2 carros de polícia e uma ambulância chegaram. Os socorristas desceram a encosta apressadamente, com macas e equipamentos. O que aconteceu? Perguntou um paramédico sênior, vendo o caos. Safira levantou-se. Sentia-se como um fantasma. Acidente de veículo único. 3 vítimas. Uma adolescente, Ana. Possível fratura menor de tíbia, em choque. Uma mulher adulta. Fratura de fêmur exposta, hemorragia controlada, nível de consciência reduzido. Um homem adulto, o motorista, traumatismo craniano grave e pneumotórax hipertensivo, que eu descompactei em campo com uma agulha. O paramédico olhou para ela, depois para a agulha ainda inserida no peito do homem, e voltou a olhar para Safira. Foi você quem fez isso? Eu sou a doutora Safira. Aqui está o relatório, disse ela. O paramédico assentiu brevemente, com respeito estampado no rosto. Tudo bem, doutora, nós assumimos daqui. A equipe de resgate trabalhou com eficiência. Usaram desencarceradores hidráulicos para libertar Ana e remover a mulher. O último foi o homem. Eles foram extremamente cuidadosos, imobilizando o pescoço e transferindo-o para a maca. Enquanto levavam a última vítima para cima, o homem recobrou a consciência por um instante. Procurou entre a multidão de oficiais. Seus olhos encontraram Safira, que estava nas sombras. Ele não disse nada, mas seu olhar era intenso. Doutora, você vem na ambulância? Perguntou o paramédico. Safira balançou a cabeça. Não, eu preciso ir. Já dei meu relatório. Mas, doutora, você é a testemunha e você parece... O paramédico olhou para as roupas de Safira, ensanguentadas e molhadas. Estou bem, cortou Safira. Ela não queria estar em um hospital. Não queria mais perguntas. Não queria que ninguém soubesse quem ela era. Queria apenas desaparecer. Antes que alguém pudesse impedi-la, Safira subiu a encosta cambaleando, voltando ao seu carro. Entrou, ligou o motor e fez o retorno. Partiu, sem olhar para trás.
Pelo retrovisor, viu as luzes das ambulâncias seguindo na direção oposta, rumo à cidade que acabara de descartá-la. O resto da viagem foi feita em um silêncio mortal. A adrenalina que a manteve de pé por horas havia desaparecido, substituída por um cansaço avassalador. Cada músculo do seu corpo doía. A dor no coração pela expulsão causada pela doutora Alzira voltou com força total, agora misturada ao cheiro de sangue e gasolina do acidente. O sol começava a nascer quando ela finalmente viu a placa. Bem-vindo à sua aldeia. Uma pequena vila tranquila, cercada por campos de arroz que haviam sido plantados recentemente. Ela estacionou o carro em frente à casa de madeira simples de seus pais. A casa parecia tão pequena, tão acolhedora. Ficou sentada no carro por alguns minutos, incapaz de se mexer. Olhou sua aparência no retrovisor. O rosto pálido, olhos vermelhos, o lenço sujo e rasgado. Havia manchas de sangue seco em suas bochechas. Parecia uma vítima, não uma salvadora. Finalmente, abriu a porta. O som da porta do carro despertou seu pai, que sempre acordava antes do amanhecer para suas orações. Seu pai, um homem de 60 anos com o rosto sereno, saiu ao terraço. Ele congelou ao ver Safira. Safira, minha filha? O que houve? A voz dele tremeu. Safira não conseguiu mais se conter. Correu para os braços do pai e chorou. Chorou pelo emprego perdido, pelo marido distante, pela humilhação que recebera e pela vida pela qual acabara de lutar. Meu Deus, filha, o que aconteceu? Sua mãe agora corria para fora, ainda com seu lenço de dormir. Vendo o estado da filha, a mãe não fez mais perguntas. Eles a levaram para dentro. A mãe imediatamente aqueceu água enquanto o pai preparava um chá de erva doce quente. Não exigiram explicações. Apenas retiraram suas roupas sujas, ajudaram-na a se limpar e a cobriram em seu antigo quarto. O quarto que ainda cheirava a algodão e óleo de eucalipto. Safira contou apenas uma parte. Disse que houve um grande problema no hospital e que tiraria uma licença longa. Disse que teve uma briga feia com a sogra. Não contou sobre a demissão por justa causa. Não contou sobre a expulsão. Não contou sobre o envelope com dinheiro que ainda estava no carro, molhado e esquecido. Não suportaria deixá-los ainda mais preocupados. Uma semana se passou como em um nevoeiro. Safira passava os dias dormindo, comendo a canja preparada pela mãe e sentada no terraço dos fundos, olhando o campo. Não tocou no celular novo que seu pai lhe comprara. Cortou relações com o mundo. Seus pais lhe deram espaço. Viam a ferida em seus olhos, mas esperavam. Todos os dias, ela ajudava a mãe na cozinha ou o pai em sua pequena horta. Suas mãos, acostumadas a segurar bisturis e agulhas, agora se acostumavam a arrancar ervas daninhas e colher pimentas. Era uma terapia dolorosa. Ela era uma médica brilhante que agora estava desempregada, escondida no interior. A doutora Alzira tinha vencido. No 7º dia, Safira estava ajudando o pai a alimentar as galinhas, quando ouviu o som. O som de um motor a diesel pesado e constante. Um som muito incomum nas ruas estreitas de sua vila. Alguns vizinhos saíram de suas casas, cochichando. Safira caminhou até a frente da casa. Seu pai a seguiu, parecendo ansioso. Um jipe militar verde-oliva parou exatamente em frente à cerca de madeira. A poeira subiu. O jipe parecia imponente e intimidador entre as casas simples. Um homem robusto, em uniforme camuflado completo, desceu do banco do passageiro.
Ele usava uma boina verde e carregava um pequeno bastão de comando. As insígnias em seu ombro mostravam que era um oficial sênior, talvez um coronel. O homem tirou os óculos escuros, olhou ao redor e seus olhos fixaram-se em Safira. O pai de Safira estava pálido, pensando que houvesse notícias ruins sobre Ricardo. O comandante caminhou com passos firmes em direção ao portão. Parou diante de Safira e de seu pai, em posição de sentido. "Com licença", disse ele com voz grave e autoritária. "Estou procurando pela doutora Safira, esposa do capitão Ricardo." O coração de Safira pareceu parar de bater. O mundo ao seu redor, o galinheiro, o cheiro da ração, seu pai parado rigidamente, tudo parecia se afastar. Um comandante militar, com farda completa e uma autoridade inquestionável, estava no portão de sua casa simples, procurando por ela. "Eu sou Safira", respondeu, com a voz mais baixa do que gostaria. Seu pai deu um passo à frente, tentando protegê-la. "O que está acontecendo? Há algum problema com o Ricardo?" O medo na voz do pai era o que Safira mais temia. O comandante. Safira podia ver as insígnias de coronel em sua gola. Olhou para o pai de Safira e depois voltou para ela. Sua atitude não era ameaçadora, mas também não era amigável. Era uma rigidez profissional. "O capitão Ricardo está bem, senhor", disse ele, acalmando um pouco o pai de Safira. "Sou o coronel Santos e estou aqui sob ordens." "Que ordens?" perguntou Safira. O coronel Santos não respondeu diretamente. "Doutora Safira, fui ordenado a buscá-la e levá-la ao Comando Militar Regional. Agora. Não é um pedido. É uma ordem." "Buscar?" O pai de Safira deu outro passo. "Minha filha não cometeu erro nenhum. Por qual motivo?" O coronel Santos suspirou. Ele já esperava resistência. "Senhor, não posso discutir detalhes aqui. É um assunto urgente que exige a presença da doutora Safira. Como o capitão Ricardo não está presente, o senhor, como pai, está convidado a acompanhá-la." O fato de Ricardo não estar presente e seu pai ser chamado como acompanhante fez o estômago de Safira revirar. Parecia um problema legal. Teria relação com sua demissão? A doutora Alzira não estava satisfeita apenas em expulsá-la e agora a denunciava por algum crime? Ou seria sobre o acidente? Estava sendo acusada de negligência? Aquele homem teria morrido? "Eu não vou", disse Safira, com a voz trêmula. "Não irei a lugar nenhum antes que o senhor explique o que houve." O coronel Santos olhou-a intensamente. "Doutora Safira, acredite, isto é para o seu bem. Não é uma investigação criminal. Precisamos apenas que você encontre uma pessoa. Por favor, não dificulte as coisas." O pai segurou o braço de Safira, olhou nos olhos dela e depois para o coronel. Como um professor aposentado de vila, enfrentar um oficial militar sênior era assustador. Mas tinha mais medo ainda pela segurança da filha. "Tudo bem, senhor coronel", disse o pai finalmente. "Nós iremos. Dê-nos 15 minutos para trocar de roupa." O coronel Santos assentiu. "Com certeza. Esperamos no carro." Ele virou-se e caminhou de volta ao jipe, deixando um silêncio pesado. No quarto, as mãos de Safira tremiam violentamente enquanto tentava colocar um lenço limpo. Sua mãe entrou trazendo um copo de água, com os olhos vermelhos de preocupação. "Filha, o que está acontecendo? Em que problema você se meteu?" "Eu não sei, mãe", sussurrou Safira. "Eu realmente não sei." "Paciência, minha filha. Enfrente com calma. Seu pai irá com você." "Lembre-se de Deus", disse a mãe, tentando parecer forte.
A viagem de 2 horas até a cidade pareceu um caminho para o cadafalso. Safira e o pai sentaram-se no banco de trás do jipe militar. Ela estava entre 2 outros soldados que permaneciam em silêncio absoluto. O coronel Santos ia na frente. Ninguém falava. Safira apenas via a paisagem de campos e vilas dar lugar a rodovias e prédios. Tentava organizar as possibilidades em sua cabeça. Se o homem tivesse morrido, ela seria acusada de exercício ilegal da medicina ou imperícia. Ela perfurara o peito de um homem com uma agulha na beira da estrada. Era um ato médico audacioso. Mas não tivera escolha. O jipe não foi para um hospital ou delegacia. Passou pelos grandes portões do Comando Militar Regional, um complexo fortemente vigiado que normalmente só era visto de fora. Os guardas prestaram continência quando o jipe passou. Safira pensou que seriam levados a uma sala de interrogatório ou algum escritório jurídico-militar. Mas o coronel Santos os levou ao edifício principal, o mais suntuoso, o prédio administrativo. Subiram pelo elevador até o último andar. Os corredores eram cobertos por carpetes grossos e as paredes adornadas com fotos de heróis. Havia um silêncio total. Exatamente no final do corredor, em uma área de espera privativa, Safira viu alguém que a fez parar de respirar. Ricardo. O homem em uniforme camuflado que andava de um lado para o outro ansiosamente olhou para cima. Era realmente seu marido. Ricardo, o rosto cansado, a barba um pouco crescida. Mas ele estava ali. Safira! Ricardo correu e a abraçou apertado. Meu Deus, você está bem? O que aconteceu? Por que você está aqui? Por que o sogro está aqui? Ricardo soltou o abraço e olhou para a esposa de cima a baixo. Eu fui trazido de avião esta manhã. Uma ordem de emergência. Disseram que havia um assunto familiar urgente envolvendo minha esposa. Não consegui falar com você, seu celular estava desligado. Pensei que você... Safira não sabia por onde começar. Eu fui demitida, Ricardo. E sua mãe me expulsou de casa. O rosto de Ricardo mudou de preocupação para confusão e depois para raiva. O quê? Demitida? Minha mãe te expulsou? Quando? Há uma semana, sussurrou Safira com lágrimas começando a brotar. Logo depois que você partiu. Então, isso tem a ver com aquilo? Ricardo olhou para o coronel Santos, exigindo explicações. Coronel, o que está acontecendo? Por que minha esposa foi trazida aqui desta maneira? O coronel Santos apenas permaneceu firme, com a expressão neutra. Capitão Ricardo, por favor, acalme-se. Você foi chamado para acompanhar sua esposa. O comandante está à espera. O coronel apontou para uma grande porta de madeira esculpida ao final da área de espera. A porta era guardada por 2 soldados armados. O comandante? Ricardo parecia ainda mais confuso. Ele era um capitão, nunca se encontrara com o comandante. O comandante regional era um general de 2 estrelas. Vê-lo era algo grandioso. O comandante quer nos ver? Por quê? O coronel Santos deu um passo para o lado. Não é o comandante regional, capitão. Ricardo e Safira se entreolharam. Venham, disse o coronel Santos, com a voz agora um pouco mais suave. O comandante-geral está à espera de vocês 2. Ricardo pegou a mão de Safira, segurando-a com força. Olhou para a esposa e depois para a porta fechada. Não sabia o que havia atrás dela, mas sabia que sua vida mudaria. O comandante! Ricardo sussurrou em pânico para Safira. Qual comandante? O que você fez? Safira apenas balançou a cabeça. Ela não tinha a menor ideia.
O coronel Santos bateu na porta 2 vezes, batidas firmes e respeitosas. Entre! Uma voz grave soou lá de dentro. A porta foi aberta por um dos guardas, revelando uma sala imensa. Não era uma sala de interrogatório, nem um hospital. Era um escritório luxuoso, talvez o maior que Safira já vira. O piso era de mármore brilhante, coberto por tapetes persas grossos. As paredes tinham painéis de madeira escura, e em um dos lados, janelas do chão ao teto mostravam a vista da cidade. Bandeiras e insígnias militares estavam posicionadas nos cantos da sala. No centro, atrás de uma mesa de jacarandá maciça, sentava-se um homem. Safira o reconheceu imediatamente. Embora agora não estivesse pálido, nem ensanguentado, nem caído sobre um volante, o homem estava sentado ereto. Seu rosto firme parecia transformado. Ele vestia um uniforme militar completo em verde-oliva. Um uniforme limpo, impecável e cheio de condecorações e medalhas brilhantes. Os olhos de Safira desceram para os ombros dele. E ali, brilhando sob a luz do lustre de cristal, estavam 4 estrelas douradas. Um general de 4 estrelas. Safira congelou no lugar. Sua mão, segurada por Ricardo, agora estava fria como gelo. Ricardo, ao lado dela, reagiu como um soldado. Anos de treinamento assumiram o controle. Assim que seus olhos viram as 4 estrelas, ele soltou a mão de Safira. Seu corpo ficou rígido como uma tábua. Ele deu um passo à frente, bateu o pé e prestou uma saudação militar perfeita. Apresentando-se, Capitão Ricardo. Pronto, sua voz ecoou na sala silenciosa. Ricardo não olhava para o rosto do general. Olhava fixamente para a parede atrás dele, como fora ensinado. Estava confuso, temeroso e sem entender nada. Por que ele, um capitão subalterno, estava na mesma sala que o general comandante, o homem número 1 ou 2 do exército? E por que sua esposa estava ali tremendo ao seu lado? O que Safira teria feito para envolver a alta cúpula militar? Safira, por outro lado, não conseguia desviar o olhar do homem. O general, que Safira lembrava como o paciente que quase morrera, deu um sorriso discreto e levantou-se. Ele não era tão alto quanto Safira imaginara, mas sua aura preenchia a sala. Caminhou lentamente, contornando sua grande mesa. Não prestou atenção em Ricardo, que ainda estava em saudação rígida. Seus olhos estavam fixos em Safira. "Olá, doutora Safira", disse ele. Sua voz era grave, a mesma que ela ouvira no carro destruído, mas agora cheia de vida e autoridade. Safira apenas conseguiu assentir. Ela esqueceu como falar. No canto da sala, Safira percebeu que havia outras pessoas. A mulher de meia-idade que ela ajudara, cuja perna fora fraturada, estava sentada em um sofá. Sua perna ainda estava engessada e apoiada em um pequeno banco. Ao lado dela estava a adolescente que ela acalmara, Ana. Ambas sorriram calorosamente para Safira. "Minha esposa, Regina", disse o general, apontando para a mulher no sofá. "E minha filha, Ana." Ricardo finalmente baixou a mão, mas continuou em posição de sentido. Seus olhos alternavam entre Safira, o general e a família dele. Ele tentava resolver um quebra-cabeça impossível. General Almeida. Safira agora sabia o nome dele, um nome que sempre ouvia no noticiário. Parou exatamente em frente a ela. Ele observou a jovem de lenço diante dele. "Há uma semana", começou o general Almeida, dirigindo-se a Ricardo, mas sem tirar os olhos de Safira. "Eu e minha família
Estávamos em uma viagem oficial, não oficial. Sofremos um acidente em uma estrada de mata. Ricardo engoliu em seco. Começou a ligar os pontos. Chuva forte, sem sinal. Nosso carro capotou. Minha esposa teve uma fratura exposta. Minha filha ficou presa e eu... O general tocou o peito, exatamente onde Safira inserira a agulha. Eu estava morrendo. Meu pulmão colapsou. Ele voltou a olhar para Safira. Então, este anjo apareceu na escuridão. Uma jovem de lenço, sozinha, no meio de uma tempestade. Ela acalmou minha filha, estancou a hemorragia da minha esposa e, sem hesitar, realizou uma descompressão por agulha no meu peito dentro do carro destroçado. O general virou-se para Ricardo, que agora olhava para a esposa com uma expressão de admiração e descrença. Ela salvou todos nós, disse o general Almeida com um tom final. Trabalhou por 2 horas sozinha e depois desapareceu assim que o socorro chegou. O general deu uma risadinha. Levou 3 dias para minha inteligência encontrá-la. Eles tinham apenas um primeiro nome, Safira, e uma descrição, médica de lenço. Vasculharam todos os hospitais, mas não havia registro dela. Até que finalmente rastrearam o carro até uma pequena vila. O general Almeida deu um passo atrás e observou o jovem casal à sua frente. Ricardo ainda estático pelo choque e Safira ainda tremendo. Ele abriu um sorriso largo. Capitão Ricardo, descanse, disse ele com voz autoritária, porém amigável. Ele deu um tapinha no ombro de Ricardo, um gesto que fez o capitão quase pular de susto. Sua esposa não te contou? Perguntou o general Almeida. Ela salvou minha vida. Ele parou por um instante, deixando Ricardo processar a informação. E a vida do próximo comandante-geral do exército. Silêncio. Aquela palavra, comandante-geral, pairou no ar, tão pesada que Ricardo sentiu falta de ar. Ele era um capitão. Um capitão raramente falava com um coronel, quanto mais com um general. E agora estava diante do general de 4 estrelas, o futuro líder máximo do exército, que acabara de lhe dizer que sua esposa, simples, que acabara de ser expulsa de casa, salvara a vida dele. Ricardo olhou para Safira. Aquela não era mais a Safira que ele conhecia apenas como a esposa doce e muitas vezes subestimada pela mãe. Era outra figura, uma heroína. Ele a via não mais através dos olhos da mãe, mas através dos olhos do general diante dele. E sentiu orgulho, um orgulho imenso, misturado com uma vergonha profunda pelo tratamento de sua família. A esposa do general Almeida, Regina, fez um sinal fraco do sofá. Doutora Safira, vem aqui, querida. Safira, ainda tremendo, aproximou-se do sofá. Ricardo e o general Almeida a seguiram. O pai de Safira e o coronel Santos permaneciam junto à porta, como testemunhas silenciosas. Regina pegou a mão de Safira. Sua mão era quente. Eu não sei como agradecer, sussurrou Regina com os olhos marejados. Quando acordei, tudo o que sentia era uma dor terrível. Vi meu próprio osso e pensei que morreria. Então vi você. Seu rosto estava calmo. Seu lenço estava sujo de lama. Mas você falava comigo como se estivéssemos tomando chá à tarde. Você disse: a senhora ficará bem. Eu cuidarei disso. E eu acreditei. Ana, a filha, acrescentou: a doutora Safira é a mais incrível. Ela ficou conversando comigo sobre as matérias da escola. Eu odeio matemática, mas ela disse que se eu conseguisse calcular quanto tempo a ambulância levaria, isso ajudaria. Ela me fez esquecer que minha perna estava presa. Safira deu um sorriso pequeno. As lágrimas finalmente caíram. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. Não, disse o general Almeida, com voz novamente firme.
Você fez o que outros não conseguiriam. Você realizou um milagre na beira da estrada. O que me leva à próxima pergunta. O general encarou Safira com seus olhos de águia, o olhar que usava para interrogar subordinados. Minha inteligência teve dificuldade em encontrá-la. Disseram que você não estava registrada em nenhum hospital da cidade. Tive que mobilizar recursos significativos apenas para rastrear seu carro até a roça. Ele parou por um momento. E o primeiro relatório que recebi da polícia no local dizia que você parecia devastada, mesmo antes de nos encontrar. Safira baixou o olhar. Não podia mentir para aquele homem. Doutora Safira, continuou o general Almeida, o que uma médica brilhante como você fazia sozinha, no meio de uma tempestade, em uma estrada deserta às 2 da manhã, e por que você simplesmente desapareceu? Ricardo agora olhava para Safira, esperando a resposta. Ele sabia apenas uma pequena parte da história. Safira começou com a voz embargada. Eu tinha acabado de sair do meu emprego, general. Sair? Ricardo interrompeu com a voz alterada. Safira, você disse que foi demitida. Disse que minha mãe te expulsou. Os olhos do general Almeida se estreitaram. Olhou para Ricardo e depois voltou para Safira. A atmosfera na sala mudou de gratidão para um interrogatório silencioso. Capitão Ricardo, disse o general Almeida calmamente. Explique. Ricardo sentiu-se como se estivesse em julgamento. Eu não sei, general. Acabei de chegar esta manhã. Vi minha esposa há apenas 10 minutos. Ela apenas disse que minha mãe a demitiu e a expulsou de casa. O silêncio que se seguiu foi pior do que uma explosão. A esposa do general Almeida, Regina, pareceu chocada. O general Almeida olhou para Safira. Demitida? De qual hospital? Hospital... Safira mencionou o nome do hospital onde trabalhava. O general Almeida não o reconheceu. Ele virou-se para o coronel Santos. Santos. O coronel Santos deu um passo à frente. Ele não trazia pastas, já havia memorizado tudo. Hospital Particular Esperança Real. É de propriedade de um grupo empresarial. A diretora-geral é uma médica chamada Alzira. Alzira, repetiu Ricardo, com o estômago revirando. O coronel Santos olhou para Ricardo friamente. Doutora Alzira, sua mãe biológica, capitão. A verdade atingiu Ricardo como um projétil. Sua mãe não apenas demitira sua esposa, ela era a diretora com poder para tal. E ela o fizera. Sob qual pretexto? Perguntou o general Almeida, com a voz agora fria como gelo. Safira tentou responder, mas estava muito ferida para falar. O coronel Santos respondeu por ela. Nosso relatório preliminar, general, indica que isso ocorreu há 1 semana. A acusação oficial: negligência médica grave em um paciente VIP. Ricardo virou-se imediatamente para Safira. Mentira! Você nunca seria negligente. Você é a melhor médica que conheço. O paciente sobreviveu. Safira finalmente falou, com as lágrimas correndo soltas. Ele teve uma parada cardíaca. Eu o salvei. Mas o doutor Igor me armou uma cilada. Disse que quebrei o protocolo. E sua mãe? Ela olhou para Ricardo com os olhos cheios de mágoa. Sua mãe liderou a reunião de demissão, Ricardo. Ela me demitiu na frente da diretoria. Depois, me expulsou de casa. Jogou um envelope de acerto aos meus pés. Cada palavra era um golpe para Ricardo. O pai de Safira, no canto da sala, cerrou os punhos, contendo uma fúria que não podia extravasar. O general Almeida permaneceu em silêncio.
processava toda aquela informação. A médica que salvara sua vida com um procedimento de alto risco na beira da estrada acabara de ser demitida por ser acusada de realizar um procedimento de risco. A ironia era gritante. Ele viu Ricardo pálido, destruído pela vergonha. Viu Safira chorando em silêncio. "Coronel Santos", disse o general Almeida. "Pronto, general. Quero que você abra uma investigação completa. Contra a doutora Alzira, general?" "Não." O general Almeida caminhou até a grande janela, observando a vista da cidade. "Quero uma investigação completa sobre todo o Hospital Esperança Real. Todo ele. Auditoria financeira, auditoria médica. Verifiquem cada relatório de óbito nos últimos 6 meses, cada sinistro de seguro, cada compra de equipamento." Ele se virou, com o olhar afiado. "Devo minha vida à doutora Safira. Não gosto de dever favores e odeio injustiça." Ele olhou para Ricardo. "Capitão Ricardo, durante a próxima semana, você está dispensado de sua unidade. Sua missão é cuidar de sua esposa. Ela é um ativo valioso para o país." Depois, olhou para Safira e seu olhar suavizou. "Doutora Safira, você e seu pai serão levados de volta para sua vila com escolta. Descanse. Você não precisa fazer mais nada. Deixe que nós cuidaremos do resto." O general Almeida olhou para o coronel Santos. "Santos, quero saber de todos os ratos que estão naquele hospital. E quero saber quem é esse doutor Igor. Quero todos eles na minha mesa amanhã cedo." "Pronto, executaremos, general." A doutora Alzira estava apreciando sua xícara de café matinal mais cara. Estava sentada em seu luxuoso escritório no andar superior do Hospital Esperança Real. Observava o jardim impecável lá embaixo. Aquela tinha sido a melhor semana de sua vida. Sua casa finalmente parecia limpa. Não havia mais a nora de lenço para lembrá-la da pobreza. Não havia mais a sombra da competência profissional de Safira, que secretamente fazia sua própria posição parecer ameaçada. Acabara de assinar a demissão final de Safira, tornando-a permanente e irrevogável. Também garantira que o Dr. Igor, seu aliado ardiloso, assumisse a chefia do departamento que Safira antes almejava. Tudo corria conforme o plano. Ela estava revisando um relatório financeiro, desviando sutilmente verbas de um fundo de caridade para sua conta de representação, quando o interfone em sua mesa tocou. "Sim, Sônia", respondeu rispidamente. "Desculpe, senhora diretora." A voz da secretária soava nervosa. "Há uma equipe de auditoria que quer ver a senhora. Dizem que é urgente e vem do ministério." A doutora Alzira bufou. "Outra auditoria? Sempre algum burocrata procurando propina. Estou ocupada. Diga para marcarem num horário. Ou dê a eles o envelope de sempre. Diga ao diretor financeiro para cuidar disso." "Já tentamos, senhora, mas eles não aceitam. Dizem que não é uma auditoria comum e eles não estão sozinhos, senhora." Antes que a doutora Alzira pudesse gritar, a porta de seu escritório foi aberta. Não apenas aberta, mas escancarada com autoridade. 4 homens entraram. 2 vestiam ternos pretos rígidos, parecendo auditores federais sêniors. Os outros 2 fizeram o café na mão da doutora Alzira congelar. Eles vestiam uniformes da Polícia Militar do Exército, completos, com boinas e braçais da PE. A doutora Alzira levantou-se com o coração acelerado. O que significa isto? Quem deu permissão para entrarem? O homem no centro, com o uniforme mais imponente, o coronel Santos, caminhou direto até a mesa dela. Não parecia intimidado pelo luxo da sala.
Colocou uma pasta grossa sobre a mesa da doutora Alzira. Doutora Alzira? Sua voz era seca e fria. Eu sou a diretora-geral aqui. Vocês não podem simplesmente... Doutora Alzira? Interrompeu o coronel Santos. Sua voz não se elevou, mas era cortante. Sou o coronel Santos. Este é um mandado de busca e apreensão para uma investigação completa de todas as operações do Hospital Esperança Real, sob acusações graves de abuso de poder, fraude em seguros de saúde, lavagem de dinheiro e várias alegações de negligência médica encoberta. O rosto da doutora Alzira empalideceu. Eu não entendo. Isso deve ser um erro. Nosso hospital... Minha equipe vai selar a sala de arquivos, a sala de servidores e o setor financeiro. A senhora, doutora Alzira, está proibida de sair desta sala e de contatar qualquer pessoa. Seu celular, por favor. Um dos policiais militares deu um passo à frente, estendendo a mão. Eu não vou entregar nada! A doutora Alzira entrou em pânico. Eu tenho direitos! Conheço pessoas no ministério! Conheço o general Darmawan! Vou ligar para o meu advogado! O coronel Santos a encarou sem expressão. O general Darmawan está sendo interrogado no quartel-general hoje. Sinta-se à vontade para ligar para quem quiser, mas saiba que obstruir esta investigação apenas aumentará sua lista de crimes. O tremor nas mãos da doutora Alzira tornou-se incontrolável. Não era uma auditoria comum, era um ataque coordenado. Polícia do Exército, general Darmawan sendo interrogado. Nada fazia sentido. Ela pegou o celular na mesa, mas não para entregá-lo. Rapidamente discou um número. Seu contato de mais alto nível, um oficial no círculo de defesa. A chamada foi atendida. Alô? Senhor, disse a doutora Alzira apressadamente. É a Alzira. Há um problema no meu hospital. Há uma equipe de auditoria conjunta e eles trouxeram a polícia do exército. Estão agindo em nome de... Ouviu-se um suspiro pesado do outro lado da linha. Então, a voz sussurrou, muito baixa e cheia de medo. Alzira, com quem você foi mexer? Eu não sei, eles apenas... Alzira, escute-me bem. O homem a interrompeu em tom de pânico. Não mencione meu nome. Nunca mais me ligue. Não procure ninguém. O que quer que aconteça, enfrente sozinha. Mas, senhor, a senhora não entende. A voz dele tremeu. É uma ordem direta do futuro comandante-geral. Comandante-geral? A doutora Alzira paralisou. General Almeida, você mexeu com a família dele? Você ficou louca? Você acabou de chutar o maior vespeiro deste país. Resolva seu próprio problema. Que Deus te ajude. A chamada foi encerrada. A doutora Alzira ficou olhando para a tela do celular. General Almeida. O nome martelava em sua cabeça. Ela conhecia aquele nome dos jornais, o futuro líder do exército. Mas mexer com a família dele? Quando ela teria? Sua mente travou. Não conseguia ligar os pontos. Olhou para cima, para o coronel Santos, que ainda estava lá, observando-a pacientemente. Atrás dele, um dos auditores que vasculhava a sala pegou uma pasta de uma pilha na mesa da doutora Alzira. O auditor a abriu. Coronel, olhe isto. O coronel Santos pegou a pasta, leu rapidamente. Seu rosto endureceu. Relatório de demissão por justa causa. Em nome da doutora Safira. O coronel Santos levantou a pasta como se estivesse pesando-a. Encarou a doutora Alzira. Seu olhar era tão frio que a doutora Alzira sentiu como se tivesse sido banhada em gelo. Então, disse o coronel Santos calmamente, é isto aqui.
A doutora Alzira não conseguia respirar. Cambaleou para trás e desabou em sua cadeira. General Almeida. Safira. Safira. General Almeida! Não era possível. Suor frio cobria todo o seu corpo. Ela finalmente percebeu. Tudo aquilo tinha a ver com a nora de lenço que ela acabara de descartar há uma semana. A doutora Alzira não sabia quantos dias haviam se passado. Desde que a equipe de auditoria chegara, sua vida se tornara um inferno em câmera lenta. Fora colocada em prisão domiciliar, proibida de se comunicar com quem quer que fosse. Seu advogado, que finalmente conseguira vê-la, apenas balançava a cabeça. As provas encontradas pela equipe do Coronel Santos eram irrefutáveis. O Dr. Igor, seu aliado ardiloso, a traíra para salvar a si mesmo. Ele entregara todas as gravações de conversas e documentos que provavam que a doutora Alzira era o cérebro por trás do esquema de desvio de verbas e encobrimento de casos de negligência. O caso de Safira era apenas a ponta do iceberg. A equipe de auditoria encontrara um rastro de corrupção sistêmica. Compra de equipamentos médicos com preços superfaturados em 3 vezes. Uso de medicamentos vencidos que eram rotulados novamente. Verbas de caridade do hospital que fluíam diretamente para suas contas pessoais no exterior. Durante anos, a doutora Alzira construíra seu palácio sobre o sofrimento dos pacientes. Hoje, ela fora informada de que deveria comparecer a uma audiência com um comitê de ética especial formado pelo Ministério da Saúde. Foi buscada por 2 agentes, não mais da Polícia Militar, mas oficiais da Justiça. Não a algemaram, mas a humilhação era pior do que algemas. Ela vestiu seu melhor conjunto, tentando manter os restos de sua dignidade, mas suas mãos trêmulas e as olheiras profundas contavam tudo. Chegaram ao prédio do ministério. Não foi levada a um grande auditório, mas a uma sala de reuniões especial no andar executivo. Seu coração disparava. Ainda esperava poder negociar. Talvez pudesse entregar parte de seus bens. Talvez pudesse se aposentar silenciosamente. O oficial abriu a porta. Por favor, entre, doutora Alzira. A doutora Alzira entrou, erguendo o queixo. A sala já estava ocupada. De um lado da longa mesa sentavam-se 3 pessoas uniformizadas do Ministério da Saúde, com rostos severos. Do outro lado, seu mundo desmoronou. Ali estava o general Almeida, imponente em seu uniforme de gala. Ao seu lado, sua esposa, Regina, em uma cadeira de rodas, com a perna ainda não totalmente recuperada. Ao lado de Regina, a filha deles, Ana. E em frente a eles sentava-se seu próprio filho, Ricardo. Ricardo também vestia seu uniforme oficial, sentado ereto, com os olhos fixos à frente, recusando-se a encontrar o olhar da mãe. E ao lado de Ricardo sentava-se aquela mulher, Safira. Ela parecia serena, vestindo uma blusa simples e um lenço limpo. Não parecia uma vítima, parecia uma vencedora. Doutora Alzira, disse o homem do ministério. Por favor, sente-se. Havia apenas uma cadeira restante, na ponta da mesa, de frente para todos eles, como um réu. A doutora Alzira caminhou até aquela cadeira. Suas pernas pareciam gelatina. Sentou-se. Recebemos o relatório da investigação da equipe conjunta, disse o oficial do ministério. As descobertas são extremamente graves.
O prejuízo ao Estado, apenas com fraudes em seguros de saúde, chega a dezenas de bilhões. Sem mencionar as descobertas criminais relacionadas a peculato e negligência deliberada. A doutora Alzira abriu a boca. Isso tudo é calúnia? Foi coisa do doutor Igor. Ele quem... O doutor Igor prestou o depoimento completo. Interrompeu o oficial friamente. Temos as gravações. Ele confessou que a senhora o forçou a caluniar a doutora Safira para eliminá-la. Também confessou que a senhora era a mentora de todas as fraudes financeiras. A respiração da doutora Alzira travou. Não estamos aqui para discutir isso, continuou o oficial. Isso será assunto do Tribunal Penal. Estamos aqui para o Comitê de Ética, para cassar seu registro profissional. Vocês não podem! Gritou a doutora Alzira com a voz subindo uma oitava. Eu dediquei minha vida! Cale-se! Uma voz a cortou. Não foi o oficial, nem Safira. Foi Ricardo. A doutora Alzira congelou. Ricardo finalmente se virou e olhou para a mãe. Mas em seus olhos não havia amor. Havia apenas uma decepção fria e profunda. Eu te perguntei por telefone há uma semana, mãe, disse Ricardo com voz baixa, mas cortante. Eu perguntei o que tinha acontecido com a Safira. E a senhora disse que ela se demitiu. Disse que ela não estava feliz. Disse que ela foi embora sem avisar. Ricardo, eu posso explicar? A senhora mentiu para mim, continuou Ricardo, ignorando o apelo da mãe. A senhora demitiu minha esposa, minha própria esposa, diante da diretoria. Depois, a expulsou da casa que deveria ser o lar dela também. Nosso lar. Ela não era boa o suficiente para você, meu filho. Ela é da roça. Ela salvou uma vida. A voz de Ricardo trovejou na sala, fazendo-o parecer um verdadeiro capitão pela primeira vez aos olhos da mãe. Enquanto a senhora estava ocupada contando dinheiro sujo, minha esposa estava em um despenhadeiro, no meio de uma tempestade, inserindo uma agulha no peito de um homem para salvar a vida dele. Ricardo apontou para o general Almeida. A vida deste homem. Todos os olhos agora estavam na doutora Alzira. Ela estava pálida como um papel. Foi então que a esposa do general Almeida, Regina, falou pela primeira vez. Sua voz era fraca, mas emanava uma autoridade inquestionável. Doutora Alzira, disse ela, olhando fixamente nos olhos da mulher que tentara destruir a própria nora. Eu não sei o que a senhora ensinou ao seu filho, mas eu sei o que aquela jovem médica fez por mim. Ela imobilizou minha perna estraçalhada, enquanto ela mesma estava claramente com o coração partido. Regina inclinou-se para a frente em sua cadeira de rodas. A senhora demitiu a médica que salvou minha vida e a vida do meu marido. Ela parou por um instante, deixando as palavras penetrarem. Agora, disse Regina, explique-me sobre as verbas para equipamentos médicos falsos que a senhora desviou para sua conta pessoal. Explique-me como é a sensação de roubar de pessoas doentes. Aquele foi o golpe final. A máscara de dignidade da doutora Alzira quebrou-se em pedaços. Ela não era mais uma diretora arrogante. Era apenas uma mulher velha, assustada e amarga. Olhou para o filho buscando socorro. Ricardo, meu filho, ajude sua mãe. Ricardo olhou para ela por um longo tempo. Então balançou a cabeça lentamente. Minha esposa é a Safira, mãe. Eu a escolhi. Ele moveu sua cadeira um pouco mais para perto de Safira. Um pequeno gesto que pareceu um terremoto para a doutora Alzira. A doutora Alzira desabou. Baixou a cabeça sobre a mesa e começou a soluçar.
Não eram soluços de arrependimento, mas de derrota. Soluços de quem perdera tudo. O oficial do ministério pigarreou. O comitê decidiu. O registro profissional da doutora Alzira está cassado, com efeito imediato. Ele acenou para os oficiais na porta. O assunto de vocês aqui está encerrado. A promotoria assumirá daqui. Os oficiais entraram e seguraram o braço da doutora Alzira. Vamos, senhora. A doutora Alzira foi levantada da cadeira sem lutar mais. Ao ser levada para fora da sala, seu último olhar foi para Safira. Safira olhou de volta, não com ódio, nem com triunfo, apenas com uma compaixão serena. E para a doutora Alzira, aquele olhar de piedade foi muito pior do que um olhar de ódio. A porta se fechou, encerrando sua era de terror. 3 meses se passaram. As notícias sobre o escândalo do Hospital Esperança Real explodiram na mídia nacional. Era a história perfeita. Corrupção, negligência e uma justiça dramática. A doutora Alzira e seus comparsas, incluindo o doutor Igor, tornaram-se alvo de escárnio público. Hoje era o dia da leitura da sentença. No saguão de um hospital moderno e estéril, uma grande televisão na parede transmitia a cobertura ao vivo do tribunal. Diferente do saguão do antigo hospital da doutora Alzira, este era iluminado e cheio de esperança. A tela mostrava uma multidão de jornalistas. Então, as portas do tribunal se abriram. A doutora Alzira saiu escoltada por oficiais. Não vestia mais ternos de grife. Usava uma camisa branca simples e o colete de detento laranja brilhante e chamativo. Seu rosto estava abatido, envelhecido 20 anos em 3 meses. Seu cabelo estava desgrenhado. Um repórter gritou: "Senhora Alzira, qual sua reação à sentença de 12 anos de prisão?" A doutora Alzira não respondeu. Apenas baixou a cabeça, enquanto dezenas de flechas disparavam em seu rosto. A sentença fora proferida. A voz do repórter na TV era clara. O juiz declarou a doutora Alzira culpada de forma comprovada e convincente por crimes de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro sistemática, além de colocar em risco a vida de pacientes. Além da pena de 12 anos de prisão, todos os seus bens foram confiscados pelo Estado e seu registro médico foi cassado perpetuamente. No saguão, alguns enfermeiros e visitantes aplaudiram suavemente. Safira assistia à cena de longe. Estava ao lado do marido Ricardo, ambos em silêncio. "Você está bem?" perguntou Ricardo baixinho, segurando firmemente a mão de Safira. Safira assentiu. "Estou bem, Ricardo. A justiça foi feita." "Major Ricardo!" uma voz chamou. Ricardo virou-se. Sua patente havia mudado. Após o incidente, o general Almeida revisara o registro de serviço de Ricardo. Encontraram um oficial competente, cuja carreira fora deliberadamente impedida pela própria mãe para que ele não fosse transferido para longe dela. O general Almeida o transferira e lhe dera a promoção merecida. "Pronto", respondeu Ricardo. Diante deles estava o general Almeida, agora oficialmente empossado como comandante-geral do exército. Ao lado dele estavam o pai e a mãe de Safira, que haviam sido trazidos especialmente do interior, vestindo suas melhores roupas de festa. O pai de Safira olhava ao redor com orgulho. "Está pronta, doutora Safira?" perguntou o general Almeida com um sorriso caloroso. "Pronta, general", respondeu Safira, empertigando-se. Ela não era mais a médica demitida. Ela agora estava no saguão do novo edifício que se erguia atrás dela. O Centro de Trauma e Emergência do Hospital Militar General Almeida. Por insistência do general Almeida e com apoio total dos Ministérios da Defesa e da Saúde, um centro de trauma militar de última geração fora construído em tempo recorde. E o general Almeida queria apenas uma pessoa
para liderá-lo. Eles caminharam para o pequeno palco montado em frente ao prédio. O general Almeida pegou o microfone. Hoje, disse ele, com a voz ecoando, não estamos apenas inaugurando um prédio. Estamos inaugurando um símbolo. O símbolo de que a integridade é tudo. O símbolo de que a dedicação vence a ganância. Este prédio existe por causa de um ato de coragem em uma noite escura. Ele olhou para Safira. Este prédio existe por causa de uma jovem médica que, mesmo quando perdeu tudo, não se esqueceu do seu juramento de salvar vidas. O pai de Safira limpou uma lágrima de emoção no canto do olho. Sua mãe sorriu com orgulho. Com orgulho, continuou o general Almeida, apresento a nova diretora do Centro de Trauma, Doutora Safira. Os aplausos foram ensurdecedores. Safira deu um passo à frente. Ela vestia um jaleco branco impecável e novo. Em seu peito brilhava o crachá. Doutora Safira, chefe de departamento. Ela olhou para Ricardo, que lhe prestou uma breve saudação cheia de amor. Olhou para os pais, que acenavam para ela. Olhou para o general Almeida e sua família, que sorriam. Na televisão do saguão, o noticiário mudara. A imagem da doutora Alzira com o colete de detenta desapareceu, substituída pela previsão do tempo. O passado fora encerrado. Safira pegou o microfone, olhou para o seu novo hospital e sorriu. Este não é o fim, é o começo. Obrigada, disse ela, com a voz firme e cheia de confiança. Vamos começar o trabalho.